Fala galera, hoje a nossa aula é sobre a Roma Antiga, que junto com a Grécia, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, faz parte da Antiguidade Ocidental. Antes de começar, eu quero dizer para vocês que eu vou deixar aqui na descrição os tempos com a divisão da aula. É só clicar que ele vai para a parte que te interessa. Mas é claro que eu recomendo ver a aula toda. Sem mais enrolação, vamos lá! Como sempre, né galera? Vamos começar pela localização, que é a Península Itálica. É ali originalmente que temos a fundação de Roma, e que ainda hoje é a cidade de Roma. Existem duas explicações sobre essa origem. Uma é histórica e a outra mitológica. A histórica estabelece que Roma veio da relação de diversos povos, como latinos, etruscos, sabinos e até mesmo gregos. E seu marco inicial teria sido a construção de uma fortificação militar pelos latinos nas margens do rio Tibre para proteger a principal cidade da região, que era Alba Longa, de ataques de outros povos e que principalmente eram atacadas pelos etruscos. Mas obviamente a mitológica acaba sendo a mais empolgante. E na verdade, se pudéssemos voltar no tempo e perguntar para um romano qual seria a sua origem, essa versão seria a resposta. Inclusive a loba com as duas crianças é talvez um dos símbolos mais famosos de Roma. Eu já tive a felicidade de conhecer Roma e visitar o museu que essa obra se encontra. Foi uma experiência incrível. Mas vamos para a história. Segundo a mitologia, Roma teria sua origem com os dois irmãos, Rômulo e Remo. A cidade de Alba Longa tinha um rei chamado Númitor, que foi deposto pelo seu irmão Amulho. Para garantir que não seria retirado do trono, ele aprisionou Réa Sílvia, que era a filha de Númitor e a sua sobrinha, em um templo para ser sacerdotisa e, consequentemente, se manter virgem. Mas ela engravidou do deus Marte, deus da guerra, e é aí que nascem Rômulo e Remo. Amulho então manda jogar as crianças no rio Tibre. E é óbvio que os filhos do deus da guerra sobrevivem. Nas margens eles são encontrados por uma loba e amamentados. Depois são encontrados por uma família de pastores, onde são criados. Em determinado momento, Remo é capturado e levado para Alba Longa. Os pastores contam então para Rômulo a sua origem, que vai para a cidade, liberta seu irmão, mata Amulho e recoloca seu avô no trono. Como recompensa, eles ganham a oportunidade de fundar uma cidade. Mas ocorre um desentendimento entre Rômulo e Remo em relação ao local da fundação. Rômulo mata Remo e se torna então o primeiro rei romano. Galera, duas coisas importantes em relação a essa história. A primeira é que essa lenda ganha muita força no período do Império, que provavelmente queria justificar a origem divina dos romanos e, consequentemente, a conquista deles de um imenso território, já que essa conquista era feita por guerra e essa lenda busca afirmar que eles eram descendentes do deus da guerra. A própria loba tinha um significado de poder para os latinos e etruscos. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que essa história é mitológica e sofreu muitas modificações ao longo do tempo. Ela aparece muito na obra de escritores romanos, como Tito Livio, Ovídio e Virgílio. E é nesse contexto que temos o início da história política romana, que é dividida em três partes: monarquia, república e império. Começando pela monarquia, que é o período que se tem menos evidências históricas, já que a mitologia é um dos pontos principais usados para entender esse momento. Então, não sabemos de fato o que é mito e o que realmente fez parte da realidade. Muitos historiadores afirmam que ela se inicia por volta do ano 753 a.C., o que é contestado por outros historiadores que afirmam ser muito antes. São conhecidos 7 reis. Alguns são lendários, como Rômulo, e outros são históricos, ou seja, não lendários, de origem etrusca. Então, inicialmente, podemos afirmar que teve uma
dominação latina e depois um predomínio etrusco. Em relação à sociedade, é nesse período que ela é formada em Roma. Nos períodos seguintes da República e do Império, ela ainda se mantém próxima dessa configuração. Os descendentes dos primeiros ocupantes de Roma são os patrícios, que eram os grandes proprietários de terra. Depois surgiram os clientes, com as novas levas de pessoas que acabavam chegando na região. Eles se relacionavam e dependiam dos patrícios e acabaram sendo incorporados nessas famílias ao longo do tempo. Depois, novos contingentes humanos chegaram e formaram os plebeus, que não tiveram um relacionamento tão próximo aos patrícios e formaram grupos de camponeses, artesãos e criadores de animais. Eram livres, mas não tinham direitos políticos na monarquia e nem de se casarem com patrícios. Por último, temos os escravos, que eram prisioneiros de guerra, já que o conflito com povos vizinhos era constante. Esses prisioneiros levados para Roma como escravos, mas esse período ele não é muito forte, essa mão de obra escrava, predominando mais a mão de obra dos plebeus. Falando da política, não eram apenas os reis que exerciam poder na monarquia. Os patrícios, por serem os grandes donos de terra, também exerciam poder político e duas assembleias se destacavam e buscavam assegurar os interesses deles, que eram a Assembleia Curiata e o Senado. A Assembleia Curiata era constituída pelos chefes de família, chamados de paterfamília, que votavam propostas apresentadas pelo rei e discutiam assuntos diversos em Roma. Era também a Assembleia Curiata que escolhia os reis, já que a monarquia não era hereditária. O Senado era formado por homens mais velhos e que tinham a função de aconselhar os reis. Com o predomínio etrusco na monarquia, os últimos 3 reis eram de origem etrusca e começou a ocorrer um choque muito grande entre os reis e o Senado, pois além desses reis distribuírem terras para os plebeus, eles acabavam não seguindo as recomendações e conselhos dos senadores. O último rei era chamado inclusive de Tarquínio o Soberbo. Para recuperarem o poder político em Roma, os patrícios se aproximaram dos plebeus, prometendo a possibilidade de reconhecerem direitos políticos para esse grupo se eles ajudassem a derrubada do rei etrusco. Depois de uma série de conspirações e revoltas, em 509 a.C., Tarquínio é expulso da cidade e é proclamada a República em Roma. Galera, lembra do apoio dado pelos plebeus, né? Pois é, a ideia de república é justamente de um governo da coisa comum, de uma maior participação política. Mas na prática, não foi isso que aconteceu. Os patrícios dominaram a república, com o Senado se tornando o grande órgão junto com o consulado, que era o cargo de maior poder político. Os plebeus então começaram a se revoltar, exigindo participação política, mas essas revoltas eram mais relacionadas à pressão que eles faziam em relação aos patrícios e, por exemplo, a primeira revolta, conhecida como Revolta do Monte Sagrado, os plebeus se recusaram a defender a cidade em caso de ataque. O resultado foi a criação do cargo chamado Tribuno da Plebe, que poderia vetar decisões do Senado em relação aos plebeus e também criar projetos de lei que poderiam ser votados no Senado. Claro que de interesse também dos plebeus. Outras revoltas acabaram também acontecendo. E dessas revoltas vão surgir alguns ganhos e possibilidades para os plebeus participarem da República, como a Lei das 12 Tábuas, primeiro código escrito de Roma, Lei da Canuleia, que permitiu o casamento entre plebeus e patrícios, Lei Licínia, que abolia a escravidão por dívida, propunha a divisão de novas terras que eram conquistadas com os plebeus e garantia que um cônsule, já que eram 2, fosse também plebeu. A Lei Ogúnia,
que dava acesso aos plebeus a cargos de sacerdotes, e a Lei Hortência é uma das mais importantes, que estabelecia o plebiscito. Olha só o nome, era uma consulta popular com força de lei, inclusive é dessa ideia que temos o plebiscito atual. Além dessas questões sociais e políticas envolvendo os plebeus e patrícios, é nesse período de república que temos a expansão territorial romana. Primeiro tivemos uma expansão interna na própria Península Itálica, buscando terras para a agricultura. Depois Roma vai começar uma expansão externa, tentando dominar áreas importantes para o comércio. E é nesse sentido que temos uma colisão entre os romanos e os cartaginenses. A palavra de ordem em Roma era da lenda est Cartago, traduzindo, destrua Cartago. Para quem não lembra, Cartago era uma colônia fenícia. Tem aula sobre os fenícios aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards e na descrição. Eles dominavam o comércio mediterrâneo. Então, com essa tentativa de Roma em dominar o comércio, vai gerar uma guerra entre esses dois povos, chamadas de guerras púnicas. Púnicos era como os romanos chamavam os cartaginenses. E engana-se quem acha que os romanos venceram fácil. Na verdade, foram 3 guerras e os cartaginenses tinham um grande general chamado Aníbal, que chegou a usar elefante no seu exército e invadiu a Península Itálica. Porém, não destruiu Roma, o que no final custou a vitória das guerras púnicas aos cartaginenses, com Roma dominando os territórios e o comércio mediterrâneo. Essa vitória foi inicialmente muito positiva para Roma, pois além de trazer riquezas, foi responsável por um grande número de escravos. Os prisioneiros de guerra que passaram a ser empregados na agricultura, mas também tiveram os efeitos negativos. Essa grande quantidade de escravos acabou ocupando postos de trabalhos que eram dos plebeus, criando um problema social muito grande. Para tentar resolver essa questão, temos a atuação dos tribunos da plebe. Lembra, né? Aquele cargo na primeira revolta da República e que tinha o papel de representar os interesses dos plebeus. O primeiro tribuno eleito para resolver essa situação foi Tibério Graco. A sua maior bandeira era a realização de uma reforma agrária que visava dividir as terras conquistadas também com os plebeus, o que se chocava com o interesse da elite agrária de Roma. Tibério Graco foi perseguido e executado. Depois dele foi eleito seu irmão, Caio Graco, que deu como propósito uma lei conhecida como Lei Frumentária, que visava facilitar o acesso ao trigo, que era a base da alimentação dos plebeus e dos romanos até hoje, fazendo com que a República Romana subsidiasse o preço dele. Ou seja, uma parte desse preço seria paga pelo próprio Estado romano. Ele acabou também sofrendo pressão do Senado e a versão oficial da sua morte foi o suicídio. Depois disso, galera, a República vai virar um caos. Patrícios e plebeus vão entrar em conflito direto e para deixar as coisas mais turbulentas e emocionantes, 2 generais entram também nessa disputa. O general Mário, do Partido Popular, que defendia a reforma agrária, e o general Sila, do Partido Aristocrático, que não queria mudanças no sistema de terras. Aqui vamos ter outro fator importante, a presença dos generais que eram responsáveis pela expansão romana e tinham um grande poder militar e econômico. São eles que começam a entrar em conflito com o Senado em busca de poder político na República. Para tentar resolver a situação e tentar estabilizar a República Romana, 3 generais, Pompeu, Crasso e o famosíssimo Júlio César, impõem ao Senado a formação de um governo dos 3, chamado de triunvirato. A ideia era estabelecer a ordem pública, já que os 3 eram generais e tinham tropas bem numerosas. Crasso ficou com as terras mais ao oriente, Pompeu com a região central e Júlio César com a parte mais ocidental. Crasso, que é o romano mais rico da história,
tentou invadir um povo chamado de partos. E essa campanha militar foi um fracasso. Tanto é que as tropas foram derrotadas e Crasso acabou morrendo. É daí que surge a famosa expressão erro crasso. E tem até uma versão da morte de Crasso que fala que os partos derramaram ouro derretido na sua boca para simbolizar a sua ambição por riqueza. Mas isso é mais especulação. Com a morte de Crasso, Júlio César e Pompeu entraram em uma disputa aberta. Inclusive Pompeu vai conspirar abertamente contra César, depois que ele vence os gauleses e que ampliou os territórios romanos na região. César então retorna para Roma, derrota Pompeu e se torna ditador. Lembrando que esse era um cargo da República, previsto em momentos de guerra. Nesse momento, César vai priorizar duas coisas importantes: a estabilidade pública e as reformas que beneficiariam a plebe. Além disso, ele apoiou Cleópatra a tornar-se rainha do Egito e que, segundo as más línguas fofocas históricas, teve um caso com ela. Mas esse período de ascensão de Júlio César estava com os dias contados. Depois de uma conspiração do próprio Senado para tirar Júlio César do poder, ele é assassinado. Um dos conspiradores é o próprio filho adotivo, Marco Brutus. É daí, inclusive, que vem outra frase famosa, já que César teria falado no momento de sua morte: até tu, Brutus. Uma onda de violência vai explodir em Roma. Vários senadores são assassinados e alguns tiveram que fugir. Nesse caos, o próprio Senado apoia a formação do Segundo Triunvirato, formado por Marco Antônio, Otávio e Lépido, generais ligados a Júlio César. Esse Segundo Triunvirato não vai durar muito. Marco Antônio foi para o Egito e deu o famoso ombro amigo para Cleópatra. Otávio então convenceu o Senado de que ele estava traindo Roma, pois essa proximidade comprometia a pretensão de domínio romano no Egito. E com o apoio de Lépido, entrou em guerra contra Marco Antônio. Ele não só venceu, como conseguiu submeter o Egito ao poder romano. Na volta, ele é aclamado príncipe, imperator, que é chefe dos generais, e Augusto, supremo sacerdote. Começa então o período do Império. Esse é, sem dúvidas, o período mais importante, e o governo de Otávio Augusto já começa a marcar um desequilíbrio entre ele, que era o imperador, e o Senado, que vai se enfraquecer muito, e também é nesse governo que é inaugurada a famosa Pax Romana, que marca uma relativa estabilidade durante esse começo de império, onde os povos dominados são assimilados cada vez mais como parte do Império Romano e as brigas e disputas internas ficam menos frequentes. Outra marca importante é o aumento da vida urbana. As estruturas das cidades vão ser incrementadas com obras como os aquedutos, banheiros públicos e as famosas termas. Outro aspecto importante é o crescimento de Roma, que vai chegar à sua extensão máxima com o imperador Trajano no final do século II, com o Mediterrâneo sendo chamado de Mare Nostrum, olha só que humilde que eles eram, o nosso mar. Esse aumento trouxe uma enorme mão de obra escrava, e uma das consequências é o empobrecimento dos plebeus, que serão pacificados com a famosa política do pão e circo, que eram espetáculos públicos que procuravam dar comida e diversão, e uma das formas mais comuns de fazer isso eram as lutas de gladiadores, com os escravos e animais sendo colocados em arenas, como o Coliseu, que ficou pronto no século I, bem no começo do Império. Aqui é importante pontuar uma coisa: as estruturas da República, galera, elas vão permanecer, mas agora o imperador reunia grande parte dos cargos e poderes. Ele, inclusive, que indicava o seu sucessor, que geralmente eram aqueles que davam prova de fidelidade a Roma. E não necessariamente eram romanos, poderiam ser oriundos
de povos dominados, o que aumentava ainda mais o respeito à ordem do império pelas lideranças de povos que eram dominados por Roma. Até mesmo o Senado, que era o responsável por nomear oficialmente os imperadores, eram escolhidos por eles. O culto à figura do imperador também é um elemento importantíssimo. Eles eram adorados, com homenagens e obras quase como os deuses eram. É nesse sentido que o cristianismo vai se tornar uma religião perseguida e proibida em Roma. Depois da crucificação de Cristo, no começo do Império, os cristãos eram perseguidos por negar o politeísmo e a autoridade do imperador. Muitos cristãos morreram nas próprias arenas de gladiadores ou eram também jogados aos animais. Mas essa estabilidade e poder do império não vão durar para sempre. E no século III vai começar um dos momentos mais complicados do Império Romano, a crise, que vai se arrastar até o século V, momento que Roma cai. Mas antes de entendermos a queda, temos que entender a própria crise. Um dos primeiros elementos da crise é a questão da mão de obra. O número de escravos cresceu muito com a expansão romana. E a partir do século III, essa expansão para. Os romanos já tinham atingido todos os territórios ao longo do Mediterrâneo e tinham dificuldades para administrar esse império. Como os escravos eram provenientes de prisioneiros de guerra, isso acaba diminuindo a mão de obra disponível em Roma. Outro fator foi a política do imperador Caracalla, em tornar cidadão todos os homens livres, que viravam pagadores de impostos, o que motivou também muitos escravos serem alforreados para aumentar a arrecadação do império. Essa crise no escravismo desencadeou uma outra crise, que é a econômica. Alimentos passaram a ficar mais caros e a massa de plebeus passou a depender muito da assistência do império, o que teve como consequência o aumento dos impostos. Percebem que uma coisa vai puxando a outra. Nesse momento de crise vão se destacar alguns imperadores que tentam resolver a situação. Um deles é o Diocleciano, que estabelece uma tetrarquia em Roma, dividindo ela em 4 áreas administrativas e colocando generais para controlar essas áreas e impedir a invasão dos povos que os romanos chamavam de bárbaros, que já começava a acontecer nas fronteiras do Império. Além disso, ele fez reformas administrativas e sociais, mas que não surtiram muito efeito prático. Outro imperador que é considerado o mais importante nos tempos de crise é Constantino. Ele fez algo que até então era inimaginável. Se converteu ao cristianismo e estabeleceu o Edito de Milão, que dava liberdade de culto aos cristãos. Mas por que ele fez isso? O cristianismo crescia muito em Roma e a ideia era usar as lideranças religiosas para apaziguar a crise social. Dessa forma, Constantino passou a exercer um poder político e religioso. Além disso, ele fundou a cidade de Constantinopla, no Oriente, onde hoje é Istambul, e passou a capital para lá, já que era uma região mais estável e com menos problemas que a capital em Roma. Para finalizar a lista de feitos, ele estabeleceu um colonato, que consistia em forçar a população pobre de áreas urbanas para áreas rurais, para substituir a escravidão. E apesar dessa população ser livre, ela era presa à terra com as obrigações de trabalho. Isso vai ser inclusive o embrião da servidão no sistema feudal. O último imperador relevante nesse momento de crise é Teodósio. Ele vai ampliar a relação com o cristianismo com o Edito de Tessalônica, onde ele torna o cristianismo religião oficial, todos os outros cultos passam a ser proibidos. E no final do século IV, com a morte dele, o império foi dividido em 2 partes. Império Romano do Ocidente, capital em Roma, e Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla. Essa divisão é considerada como estratégia
para tentar defender o Ocidente dos ataques dos povos bárbaros, que era a maneira como os romanos chamavam os povos não romanos, e que atacavam as fronteiras e tentavam invadir o Império, e também para tentar manter a estabilidade característica do Oriente. Mas, em 476, o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi morto e a capital dominada por essas invasões, marcando a queda do Império Romano do Ocidente e sobrevivendo apenas o Império Romano do Oriente, que passou a ser chamado de Império Bizantino. Esses dois assuntos serão abordados nos próximos vídeos. Galera, se chegou até aqui, não esquece de comentar o que achou. Isso é muito importante para continuar esse trabalho aqui no YouTube. E deixar também aquele like. Me siga também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!